Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos sequenciar os artigos da nossa fé, como estamos vendo. Nós estamos na pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo, falando nos últimos dois encontros sobre a sua morte, a sua crucifixão e o seu sepultamento. Nós vamos iniciar no artigo 5º, a descida de Jesus à mansão dos mortos. Está no número 631 do Catecismo. Jesus desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Então nós vamos nos dedicar a este artigo 5º. Vamos ver se nós fechamos o artigo 5º e o artigo 6º. Se possível até o 7º do nosso credo. Nós estamos no tempo pascal e importante o destaque dentro desse tempo pascal, porque é justamente um pouco do que nós vamos meditar no dia de hoje, né? O número 631 lembra dessa descida de Jesus aos infernos antes da sua ressurreição, né? O que é esse mistério da descida aos infernos, ou também, como a gente reza no creio, a mansão dos mortos? 632. As frequentes afirmações do Novo Testamento, as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, pressupõem anteriormente à ressurreição que este tenha ficado namorado dos mortos. Este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu à descida de Jesus aos infernos. Então, o que é essa descida de Jesus aos infernos? Diz o Catecismo: Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles namorado dos mortos, mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Então nós vamos ver que essa descida, aos infernos, ou à mansão dos mortos, não é que Jesus desceu ao inferno propriamente dito, né? Mansão dos mortos era o lugar onde estavam as almas de todos aqueles justos que foram fiéis a Deus no Antigo Testamento, embora não entraram nos céus, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos. Então aquelas almas justas do Antigo Testamento, elas aguardavam na mansão dos mortos, até que Jesus desce à mansão dos mortos para ir resgatar desde o nosso primeiro pai Adão até o último vivente que lá estava e levá-los aos céus. Então nós vamos encontrar na Sagrada Escritura mansão dos mortos, Sheol, o Hades, que seria um estágio das almas justas, das almas que viveram de maneira agradável a Deus, desde o nosso patriarca Abraão, Isaac, Jacó, os profetas e todos os que foram justos do Antigo Testamento, mas que ainda não estavam nos céus, não podiam ver Deus face a face, porque é Jesus quem nos abre as portas do reino dos céus, né? Então ele foi lá resgatar. Aqueles que estão no inferno, Jesus não foi visitar, certo? Ele que está no inferno, está no inferno. A Escritura denomina a morada dos mortos, para o qual Cristo morto desceu, de os infernos, Sheol,
ou Hades. Então, podemos aí circular essas três palavras, porque nós vamos encontrar em muitas circunstâncias na Escritura o Hades. Jesus desceu ao Hades, né? Visto que os que lá se encontram estão privados da glória de Deus. Este é com efeito o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para libertar os condenados. Quem já estava em situação de maldade, quem foi durante toda a vida mal, vai para o inferno. Nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que haviam precedido. Então, todos aqueles justos que vieram antes de Nosso Senhor, desde Adão até a vinda de Nosso Senhor, os justos receberam, então, nesse momento, Jesus foi lá buscá-los e levá-los ao céu. Então, é isso que é o mistério da descida de Jesus aos infernos. Nós vamos ler daqui a pouco um texto, logo à frente, de uma homilia que é lida no ofício de leituras do Sábado Santo, pela manhã. Então, no sábado, sexta-feira santa, a gente celebra a Paixão do Senhor. Aí, terminada a celebração da Paixão do Senhor, nós ficamos sem liturgia até a noite do sábado. Então, ali nós temos um dia totalmente alitúrgico. A última celebração que nós temos, a gente pensa que a Sexta-feira Santa é o dia que não tem celebração. Na verdade, tem uma celebração com distribuição da Eucaristia. O sábado não tem nada. Desde a celebração das 3 horas aqui, a gente fica sem nada até a noite santa da Vigília Pascal, quando a gente vai entoar a celebração do Exulte, né, do Precônio Pascal e a celebração da Vigília Pascal. Então, a gente tem ali um dia litúrgico, a igreja não celebra nada, nenhum tipo de sacramento. A igreja até pede, com exceção da confissão, né? Mas a igreja não administra matrimônio, pede-se que não se leve comunhão aos doentes, até porque, na verdade, propriamente dito, se tiver algumas partículas, né, que foram consagradas na quinta-feira, quase todas foram consumidas na sexta, então nem tem reservas no sacrário. Então a igreja tem ali um dia litúrgico no qual ela não celebra nenhum sacramento, não se leva comunhão para os doentes, ela fica no silêncio. Justamente esse silêncio é o silêncio da descida de Jesus na mansão dos mortos. 635. Cristo desceu, portanto, no seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, vivam. Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. A partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades. Isso aí está lá no Apocalipse, né? E ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua reconheça para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor. Aqui está o texto da homilia do Sábado Santo que eu mencionei. Olha que texto bonito. Aqui está uma fração do texto. O texto é muito maior. Começa assim, ó. Podemos acompanhar. Isso no Sábado Santo, pela madrugada, a igreja lê, né, no ofício de leituras. Um grande silêncio reina hoje na terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra tremeu e acalmou-se porque Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam desde séculos. Ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer ir visitar todos os que se assentaram nas trevas e à sombra da morte. Vai libertar de suas dores aqueles dos quais é filho e para os quais é Deus.
né? Porque Jesus, de algum modo, ele vai libertar aqueles que ele é filho, né? Ele é da descendência de Davi, ele é, como inicia o Evangelho de Mateus, né? Da descendência de Abraão, mas ao mesmo tempo que ele é filho, né? Por geração, ele é Deus. Adão acorrentado e Eva com ele cativa. Eu sou teu Deus, e por causa de ti me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiro do inferno. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Então esse é um belíssimo sermão que está contido na vigília, no sábado santo pela manhã, no ofício de leituras da liturgia das horas. Então nós chegamos ao parágrafo 2, o que é a ressurreição de Nosso Senhor, né? O terceiro dia ressuscitou dos mortos. Nós estamos vivendo, né, o tempo pascal, esse prolongamento de 50 dias. Então, vamos falar um pouquinho da Páscoa, né? Anunciamos-vos a boa nova, a promessa feita a nossos pais. Deus realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. A ressurreição, olha que verdade de fé contida no catecismo. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição. Veja que a tradição aqui não está com T minúsculo, mas com T maiúsculo, tradição da igreja, e estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Aí o catecismo vai começar a tratar desse mistério, dizendo que ele é um evento histórico e transcendente. Histórico porque ele acontece no tempo, e transcendente porque ele supera o tempo, né? Ele está acima do tempo. Então este é um acontecimento manifestado, atestado no Novo Testamento. Então eu nem preciso dizer para vocês, né, a quantidade de textos que existem no Novo Testamento que atestam a ressurreição de Jesus, sobretudo nos 4 evangelhos. Então lá em Mateus, a gente tem a partir do capítulo 28, em Marcos, no capítulo 16, em Lucas, a partir do capítulo 23 e 24, e em São João, capítulo 20 seguintes. Aí, depois, nós temos os textos paulinos, que atestam isso. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que tem uma quantidade enorme de textos, os quais atestam a ressurreição de Nosso Senhor. Sobretudo a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que vai contar a respeito da ressurreição do Senhor, certo? Então depois a gente pode olhar a Sagrada Escritura com provas escriturísticas. Mas aí o catecismo, ele vai tentar apresentar esse evento histórico transcendente, trazendo assim uma espécie de prova. A primeira prova que nós temos então acerca da ressurreição é a primeira questão que o catecismo coloca no número 640, o túmulo vazio. O túmulo vazio é uma prova da ressurreição. No entanto, não é uma prova, vamos dizer assim, concreta, né? Porque você pode dizer aquilo que os soldados romanos disseram. Os discípulos vieram de madrugada e roubaram o corpo do Senhor. E agora estou contando essa história, né? Então, esses doidos querem inventar no imaginário das pessoas que Jesus ressuscitou, vieram aqui de madrugada, quando os guardas estavam dormindo, pegaram o corpo de Jesus, deram fim nele e agora começaram a contar para todo mundo que ele está ressuscitado, né? Então, o túmulo vazio, se você atesta isso como uma prova, né, da ressurreição de Jesus, alguém pode dizer que foi simplesmente isso que aconteceu. Por outro lado, se nós pensarmos bem objetivamente, né? Olha, então vamos pensar num devaneio aqui, né? Vamos supor que os apóstolos foram lá, pegaram o corpo de Jesus e deram fim no corpo de Jesus, justamente para tentar se privilegiar desse evento, já que ele falava que ia ressuscitar tanto, né? Nós vamos agora
se favorecer desse negócio, né? Vamos dizer que ele está ressuscitado e beleza, a vida que segue. Você acredita que alguém daria a sua vida por uma mentira? Você daria a sua vida por uma mentira? Por uma verdade, talvez a gente até arrisque dar. Mas por uma mentira, se você der a sua vida, você é um burro. Então você pega um grupo dos apóstolos, no período pós-apostólico, se esse povo aqui pegar o corpo de Nosso Senhor, der o fim, e agora começaram a falar que Jesus está ressuscitado, vem a perseguição dos judeus e do Império Romano, e eles derramam o seu sangue por esse negócio, que é uma mentira, eles são tudo louco. Mas são tudo louco mesmo, atrapalhados. Porque ninguém dá a vida por uma mentira. Você dá a vida pela verdade. Você pode derramar o seu sangue pela verdade. Agora, a menos que você seja dissimulado. Tem uma dissimulação muito grande. Mas assim, que talvez um apóstolo fosse dissimulado, tudo bem, mas agora todos. Depois nós vamos ver ali que uma das aparições do ressuscitado, ela aconteceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Agora, 500, talvez, mas 500 estavam lá numa histeria coletiva, né? Pode dizer a linha psicológica moderna, né? Era uma histeria coletiva. Eles estavam tão alucinados com os eventos traumáticos então pode ser que eles estavam. Mas depois que ao longo da história mais gente viesse durante 3 séculos derramando seu sangue e morrendo por isso, então tem bastante alucinação na fé cristã, né? Certo, então esse é um primeiro evento, né? O túmulo vazio é uma das provas do ressuscitado. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. No quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento com que se depara é o sepulcro vazio. Ele não constitui em si uma prova direta. O catecismo está dizendo, não é uma prova direta. Pode ser que os discípulos foram lá e roubaram. A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia explicar-se de outra forma. Apesar disso, o sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso das santas mulheres, em primeiro lugar, em seguida de Pedro. O discípulo que Jesus amava afirma que ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir os panos de linho no chão, viu e creu. Isto supõe que tenha constatado pelo estado do sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana e que Jesus não havia simplesmente retomado a vida terrestre, como tinha sido o caso de Lázaro, né? Então nós vamos ver depois adiante que a ressurreição de Lázaro não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus. Tem a ressurreição da filha de Jairo e da viúva de Naim, né? São os 3 casos que aparecem no Novo Testamento de pessoas que estavam mortas. Jesus aparece para elas em circunstâncias diversas. As pessoas estão chorando e sofrendo com a perda de seus entes queridos e Jesus ressuscita 3 pessoas. Só que essas 3 pessoas que ressuscitaram não passaram pela experiência da ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus se distingue de todas as outras. Porque essas pessoas, por exemplo, Lázaro, a filha de Jairo e a viúva de Naim, essas 3 pessoas vão voltar a morrer. Então, Lázaro vai morrer um dia, os outros todos vão passar pela experiência da morte. Então, a palavra ressurreição não seria a melhor palavra adequada, né, para se aplicar. Seria um reavivamento. Eles viveram novamente nesta vida mortal, como se você morrer e no dia lá você se levanta do caixão e volta à vida, mas vai morrer de novo. Entende? Vai passar pela experiência da corrupção. Nosso Senhor, embora não tenha passado pela experiência da corrupção, com o corpo glorioso agora, ele não experimenta mais morte. Ok? Um segundo elemento que se associa ao túmulo vazio são as aparições do ressuscitado. Então, você tem Jesus aparecendo aos discípulos. A primeira a ver Jesus, segundo atesta a Sagrada Escrituras, foi Maria Madalena, né, que é de Magdala. Embora a igreja tenha uma tradição, né, isso faz parte da tradição da igreja e não fontes escriturísticas,
que a primeira que viu Jesus ressuscitado teria sido Nossa Senhora. Ela foi a primeira. Jesus teria aparecido primeiro a ela. Mas isso está na tradição, não se atesta na Escritura, certo? Então, pela manhã, no primeiro dia da semana, as mulheres vão ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Ele havia sido crucificado às pressas na sexta-feira, né? Porque já era quase chegando o sábado, né? Os judeus guardam o sábado, então as mulheres vão logo pelo domingo pela manhã para embalsamar o corpo de Jesus. E elas se tornam, portanto, as primeiras mensageiras da ressurreição. Depois, uma das outras pessoas que vê Jesus é Pedro. E depois de Pedro, os 12. Quando ele vai aparecer lá no entardecer do primeiro dia, Jesus vai aparecer então para os 10, quando Tomé não está lá presente, né? Aí somente depois de uma semana Jesus vai aparecer novamente, e aí Tomé está com eles. Então Jesus, conforme a gente viu, né, no primeiro e segundo domingo da Páscoa, ele pede para tocar o lado, a mão, e não ser incrédulo, mas fiel. 642. Tudo o que aconteceu nesses dias pascais convoca todos os apóstolos de modo particular, Pedro, para a construção da era nova que começou na manhã da Páscoa. Como testemunha do ressuscitado, são eles as pedras de fundação de sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos e, na maioria dos casos, vivendo ainda entre eles. Estas testemunhas da ressurreição de Cristo são, antes de tudo, Pedro, os 12, mas não somente eles. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas, às quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e de todos os apóstolos. Então, um grupo muito grande viu Jesus ressuscitado. Então, diante deste fato, nós temos aqui a aparição do ressuscitado como uma prova concreta. E aí, como eu disse, associado a isso, esses apóstolos vão dar a vida por essa verdade. Se Jesus não tivesse ressuscitado e esse povo morreu por Jesus, tem alguma coisa de eminentemente errado com esse povo, né? Certo. Aí depois nós temos essa breve citação que fala a respeito um pouco da visão mais mística, né, da ressurreição de Cristo, que vocês podem ler depois, o 643 e o 644, que vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Vamos passar para o 645, que apresenta o estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Isso aqui é muito, muito bonito, porque a humanidade de Cristo ressuscitada é aquela que nos toca nos sacramentos. Todo o sacramento é um toque da humanidade ressuscitada de Cristo, por meio de elementos sensíveis, certo? Então, sobretudo a Eucaristia, quando nós comungamos, nós recebemos a humanidade santíssima de Cristo. É claro que a divindade está ali, mas a humanidade é o instrumento da salvação, por isso que ele assumiu a humanidade. Então é a humanidade ressuscitada, gloriosa, que a gente comunga em cada missa. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas, em que estes o apalpam, tocam, né? E com ele comem. Convida-os com isso a reconhecer que ele não é um espírito, mas sobretudo a constatar que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta, a eles é o mesmo que foi martirizado, crucificado, pois ainda traz as marcas de sua paixão. Tanto que a gente vê que ele mostra o lado, mostra as mãos, para dizer, olha, este corpo ressuscitado é aquele corpo que foi crucificado, martirizado. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está situado no espaço e no tempo. Então, o corpo ressuscitado não se situa em tempo e espaço. Tanto que Jesus passa pelas portas. Jesus entra quando tudo está fechado. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pax Domini, né? A paz do Senhor
esteja convosco. Então, esse corpo entra, sem precisar desta realidade do espaço e do tempo. Mas pode tornar-se presente ao seu modo. Olha o que o corpo glorioso tem. Um corpo glorificado, ao mesmo tempo que ele não precisa das propriedades do tempo e do espaço, ele pode se utilizar das propriedades do tempo e do espaço, porque é um corpo ressuscitado, glorioso. Porque ele faz isso onde quer e quando quiser. Pois sua humanidade não pode ficar mais presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por esta razão também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro. Lembra que Maria Madalena vê Jesus como um jardineiro, ou de outra forma, diferente das que eram familiares dos discípulos, e isto precisamente para suscitar-lhes a fé. Então, quando ele apareceu a Madalena, lembra que até os próprios discípulos de Emaús não o reconhecem, né? Ele se coloca no caminho, começa a conversar com eles. O que vocês estão conversando aí? Você é o único peregrino. Pensavam que Jesus era um peregrino que estava caminhando com eles. Então, precisamente, as características e as propriedades do ressuscitado são transformadas. A ressurreição de Cristo não constitui uma volta à vida terrestre. Guardem bem isso. Não voltou à vida terrestre, como foi o caso das ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa. Filha de Jairo, jovem de Naim e Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres voltavam à vida terrestre ordinária pelo poder de Jesus. E, em determinado momento, voltariam a morrer. Certo? Então, não se configura a mesma ressurreição de Jesus. Ok? A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo. Participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de homem celeste. E é o que nós queremos ser também. Por fim, o último ponto e quarto ponto, a ressurreição de Jesus como um acontecimento transcendente, né? Que supera, então, tudo aquilo que é natural. Só tu, noite feliz, canta o exulte da Páscoa, né? Soubestes a hora em que Cristo da morte ressurgiu, né? Quando aconteceu isso, a gente não sabe, né? Ninguém viu como foi o fato de aquele corpo se levantar e ali acontecer a ressurreição. Mistério totalmente escondido. Ninguém sabe como foi. Só tu, noite feliz, soubestes. Só a noite sabe, a escuridão da noite sabe como foi aquele evento, né? Nenhum evangelista descreveu como foi a ressurreição, né? Descreveram que viram Jesus ressuscitado. Mas como aconteceu lá, no secreto, no segredo, ninguém sabe. Ninguém foi capaz de dizer como ela se produziu fisicamente. Ninguém. Muito menos sua essência mais íntima, sua passagem a outra vida foi perceptível aos sentidos. Como evento histórico constatável pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade do encontro dos apóstolos com Cristo ressuscitado, a ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé e no que transcende e supera a história. Então, o que nós sabemos é que o túmulo está vazio e que existe alguém que aparece ressuscitado com o corpo glorificado e ponto. Como isso, a ressurreição aconteceu, de fato, é um evento transcendente. 648. A ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus, o catecismo vai dizer aqui que é a obra da Santíssima Trindade. Então, quando Jesus ressuscita, está lá o Pai e o Espírito Santo juntamente com a segunda pessoa divina, Jesus. Todas as obras divinas são realizadas pelas três pessoas divinas. Lembra que eu falei quando nós falávamos da criação? Quando o Pai cria, o Filho está na criação e o Espírito também. Quando o Filho salva, redime, o Pai e o Espírito também estão. Quando o Espírito Santo realiza a obra da santificação, também o Pai e o Filho estão realizando esta obra. Então as pessoas divinas, três, agem em conjunto. É uma família, a Santíssima Trindade, né? Então é isso que o catecismo vai dizer aqui,
que a ressurreição também, assim como as outras obras de Deus, são obras das três pessoas divinas, ok? Vamos só ler o 650 aqui. Os padres da Igreja contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e ao seu corpo, separados entre si pela morte. Isso que nós explicamos semana passada, lembra? Quem morreu na cruz? Era a pergunta. Aqui está a resposta, né? O corpo está com a divindade, a alma está unida à divindade, os dois estão participando da vida divina. Pela unidade da natureza divina, que permanece presente em cada uma das duas partes do homem, estas se unem novamente. Assim, a morte se produz pela separação do composto humano e a ressurreição pela união das duas partes separadas. Então, o que é a morte? Separação de corpo e alma. O que há no evento da morte de Jesus? Separação de corpo e alma. Certo? Jesus é uma pessoa divina que possui uma natureza humana. Quem morre na cruz, portanto, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus. O que é a morte? A morte é a separação do corpo e da alma. O que é a ressurreição? É a união dessas duas naturezas numa única pessoa. Ponto. Não tem como não entender, né? Simples. Sentido e alcance salvífico da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. Essa é uma passagem de Paulo, capítulo 15, versículo 14. A ressurreição constitui, antes de mais nada, a confirmação de tudo que o próprio Cristo fez e ensinou. Então, todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram sua justificação ao ressuscitar. Cristo deu a prova definitiva que havia prometido de sua autoridade divina. Então, agora, nos números seguintes, o Catecismo vai falar primeiro, no 652, do cumprimento das promessas, que a ressurreição de Jesus foi. Tudo aquilo que o Antigo Testamento havia dito se cumpriu. O próprio Jesus faz isso com os discípulos de Emaús, né, dizendo: como sois lentos para compreender aquilo que os profetas falaram. Então, o Antigo Testamento já havia dito. Segundo, 653, a verdade da divindade de Jesus, né? Então, aquele homem que passou entre nós, passando pela experiência da ressurreição, confirma e atesta: é Filho de Deus, Ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso ele pode dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Assim como quando Moisés perguntou a Deus no Antigo Testamento: e se me disserem, Senhor, como é o seu nome, o que devo dizer? Diga que eu sou aquele que é. Eu sou. Eu possuo a essência do ser. Então Deus é. Depois, 654, o duplo aspecto do mistério pascal, né? Por sua morte, nós somos libertados do pecado. Pela ressurreição de Jesus, nós somos justificados. São esse duplo aspecto do mistério pascal. A morte de Jesus apaga os nossos pecados. Mas isso não seria suficiente, gente. Nós precisamos do quê? Da justificação. E o que é a justificação? É a vida da graça. E a vida da graça nos é dada por Jesus. Porque nós já havíamos perdido a graça. Os nossos primeiros pais perderam essa graça. Então, só a morte não é suficiente. A morte é o instrumento da reparação dos pecados. É o preço pago. Mas o instrumento que nos justifica, que nos dá a graça, é que aquele que morreu, uma vez por todas, ressuscitou. E a sua ressurreição é a participação daquele corpo humano que sofria a fragilidade do tempo, que tinha cansaço, que dormia e que agora é elevado através da graça a participar da vida divina. Certo? Então só a morte de Jesus, ela é que apaga os pecados. Mas o que nos dá a graça é a ressurreição, portanto, a justificação. Né? Olha o que o Catecismo vai dizer. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Por sua ressurreição, Ele nos abre a porta para uma vida nova. Esta é primeiramente a justificação que nos restitui a graça de Deus. Por isso, quais são os dons do ressuscitado? O ressuscitado
né, ele nos deixa presentes. E quais são os presentes do ressuscitado? Primeiro, a Virgem Maria. Ela é um presente da ressurreição. Tanto que a Virgem Maria estará lá no cenáculo reunida com os apóstolos em dia de Pentecostes. O segundo dom do ressuscitado, o sacramento da reconciliação, que é justamente o sacramento que nos devolve a vida da graça. É um dom do ressuscitado. Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem vocês reterem, eles vão ser retidos. O que significa dizer que vai reter? É não absolver. Se você chega lá: padre, eu estou arrependido disso, mas você está profundamente arrependido? Não estou muito não, então eu vou reter, não vou te dar absolvição. Isso é reter os pecados. Aqueles que pela autoridade da igreja não são perdoados, não são perdoados. Se os apóstolos disserem, e nós recebemos esse poder através dos bispos, de não perdoar, mas não porque a gente não queira perdoar, não ser o ministro da graça, mas porque a pessoa não está arrependida, porque se você perceber que a pessoa não está arrependida, você não deve absolvê-la. Mas como que você vai enxergar a alma? Por quê? Porque ela está dando sinais, evidentemente que o que o padre precisa é de uma comprovação moral, não é uma comprovação absoluta, né? De que a pessoa não está arrependida, né? Porque não tem como enxergar a alma de ninguém, né? Então eu vejo que ela dá sinais, através da fala dela, que ela não está arrependida. Então eu não vou administrar, vai refletir, vai pensar e volte aqui no momento oportuno. E aí eu te daria absolvição. Porque o Padre Pio até dizia, né? Não jogue o sangue de Cristo fora. Ou seja, o sacramento da reconciliação é o derramamento da gota do sangue de Cristo sobre nossas almas, né? Para nos restituir a vida da graça. Então não jogue fora isso, né? Ou seja, se a pessoa não está arrependida, você não vai jogar o sangue de Cristo lá em cima, porque o que se predispõe para uma confissão válida é a contrição, né? Você estar arrependido. Então este é um segundo dom do ressuscitado, o perdão dos pecados. E o terceiro dom do ressuscitado, nós vamos receber daqui a alguns dias, né? Nós vamos clamar, vamos pedir o Espírito Santo. Ele é um dom do ressuscitado. Então o Espírito Santo é a alma da igreja, né? E é por isso que a gente clama no Veni Creator, pedindo o Espírito Santo. E aí Jesus quer nos dar o Espírito Santo. Tanto que ele vai subir para o céu e aí ele vai começar longos discursos dizendo: olha, eu vou, mas vai vir um outro, né? Vai vir o defensor, o Paráclito. Ele vai mostrar todas as coisas. Ele vos fará conhecer toda a verdade. Então é o Espírito Santo que o Senhor vai nos dar, que vai ser um dos capítulos que nós vamos tratar à frente quando falarmos creio no Espírito Santo. E por fim, ainda, 654 diz que pela restituição da graça é realizada em nós a adoção filial. Nós nos tornamos filhos de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. Se não fosse a ressurreição de Jesus, nós seríamos como todos os outros animais, criaturas de Deus. Não seríamos seus filhos. O que nos dá a graça de participar desta vida divina é o fato de que Jesus nos restituiu essa graça com a ressurreição. Então a ressurreição é uma celebração fundamental nos censos cristãos. Por isso que a gente celebra um domingo com muito mais exultação a Páscoa, que é propriamente o domingo de Páscoa. Mas Páscoa é todo domingo. Na verdade, nós temos 54, pelo menos, dias para celebrar Páscoa durante o ano. E nós temos em torno de 53, 54 ou 55 domingos durante o ano. Aí vai depender da correspondente. Tem meses que tem 5 domingos, tem outros meses. Então varia em alguns anos. Mas nós temos 54 domingos no ano para celebrar a ressurreição de Jesus. A igreja reserva de maneira mais intensa, que é propriamente o domingo de Páscoa. Mas olha, ao longo do ano, 54 vezes nós celebramos este grande mistério da ressurreição. Claro que toda a missa é a celebração desse sacrifício memorial da paixão, mas o domingo é por excelência o dia do Senhor. Finalmente, 655.
A ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Grifem isso. Então, o princípio da nossa ressurreição é a ressurreição de Jesus. Isso daqui é fundamental, porque quando nós formos entrar no aspecto da nossa ressurreição, esta verdade de fé precisa estar clara. Que o princípio e a fonte da nossa ressurreição é a ressurreição de Cristo. Então, tudo que nós vamos experimentar depois da nossa morte, o estágio entre a morte e o dia do julgamento final, que vai acontecer então a nossa ressurreição, né, que ali vai se dar o juízo particular, e aí você vai para o céu, para o inferno, mas até que aconteça a ressurreição do corpo, a nossa ressurreição está ligada à ressurreição de Cristo. Então, tal e qual foi a ressurreição de Cristo, será a nossa, certo? Artigo 6. Então, agora já falamos da ressurreição, agora vamos falar sobre a subida de Jesus aos céus. De todos os artigos da fé católica, este é o único que se dá no tempo presente. Por quê? Porque todos os artigos anteriores já aconteceram. O verbo está no tempo presente. Jesus está sentado à direita do Pai. Os artigos que vêm à frente, todos falam do futuro. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Certo? Este é o único que está no presente, porque, ou seja, neste exato momento, Jesus está sentado à direita de Deus na glória. E o que significa dizer isto? Que é o mistério que nós vamos celebrar daqui 3 domingos, que é o mistério da ascensão de Jesus, solenidade, né? Esse domingo agora é o 5º da quaresma, no domingo seguinte, que é dia 10, é o 6º domingo da quaresma, no outro é a ascensão, no outro é Pentecostes. Sim. E nessas solenidades, então, que vão chegar, seja da ascensão, seja de Pentecostes, nós temos a celebração deste mistério da paixão, da vinda do Espírito sobre a vida de nosso Senhor e sobre também a nossa vida, certo? Jesus subiu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como a gente diz no creio. O que eu quero destacar aqui, embora o texto, a parte do mistério da ascensão, é bem curto, primeiro, as propriedades, né, de Jesus, como já falamos no mistério da ressurreição, são totalmente novas. Então não tem nada a ver com aquele corpo terrestre. Agora nós temos um corpo celeste. Então, este corpo celeste ressuscitado, ele tem um caráter permanente. Então, agora, este corpo celeste é o mesmo corpo glorioso que vai entrar na glória dos céus, certo? Durante 40 dias, então, o que a gente vê? Que Jesus passou entre os apóstolos, e a gente ouve agora nos relatos, que ele comia até bebia. Nós vamos ver no relato, acho que do capítulo 21 de São João, que Jesus vai pedir até peixe para comer. Quando eles estão na beira do mar, Jesus aparece, aí aquele episódio que Pedro não reconhece Jesus, depois João diz, é o Senhor, aí Pedro estava nu, se jogou na água, aí eles chegam na beira do mar, Jesus chega e fala, vocês têm alguma coisa para comer? Então eles põem lá um peixinho para assar para Jesus, serve um pãozinho, mas eles ficam tudo quietinho porque Jesus tinha aparecido ali naquele exato momento. Então aqui nós temos, portanto, que este corpo, embora não sofra fragilidade, Jesus vai lá e come. Ele não precisa ser alimentado, corpo glorioso. Não vamos ficar comendo lá no céu? Não, acabou isso aqui, né, gente? Nós estamos na glória. O corpo glorioso não precisa mais passar por essa realidade. Só que Jesus está ali mostrando, né, para os seus discípulos que, embora esse corpo não necessite, ele pode fazer. Embora ele não precise comer, dormir, Jesus vai passar durante 40 dias ali, continuamente fazendo uma única coisa com seus apóstolos, reavivando a memória da sua
ressurreição. Durante 40 dias. E é isso que a igreja faz do mesmo jeito. Por isso que o tempo pascal dura esses 50 dias. Para que a igreja continuamente reforce sobre a nossa cabeça a ressurreição de Jesus. Olha lá no 659, no meio do parágrafo vai dizer lá: a última aparição de Jesus termina com a sua entrada irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu, onde já está desde agora sentado à direita de Deus. Então agora Jesus entra na glória e só voltará definitivamente para o juízo final, né? Então esse corpo glorioso nós veremos no fim dos tempos. Por fim, 664. O que significa estar sentado à direita de Deus Pai, né? Conforme diz o Catecismo. Sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias. Então, o que significa dizer que está sentado à direita do Pai? É que ele inaugurou o reinado, de fato. Então, o seu reinado se inaugura a partir do momento que ele está sentado à direita do Pai. E como isso acontece aqui no templo? Esse reinado acontece através da sua igreja. Por quê? Porque ele mesmo, antes de subir ao céu, confia aos seus apóstolos a autoridade de fazer com que este reinado aconteça. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, versículos 16 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Ponto. Então, este é o início do reinado de Cristo. Jesus vai para o céu, senta-se à direita do Pai, mas agora ele transfere aquilo que ele estava fazendo para os apóstolos. Então, inaugura no tempo o quê? A missão do corpo místico de Cristo. Porque até agora era a cabeça que estava entre nós. Agora o corpo que se vira, né? Que trabalha. Ou seja, os apóstolos, nós, membros do corpo de Cristo, trabalhemos para levar esse corpo, para se unir à cabeça e todos participarmos do festim e da glória eterna no céu, né? Essa imagem do corpo é a imagem que São Paulo apresenta nas suas cartas. Certo. Vamos para o artigo 7º. Que bom que nós vamos concluir tudo isso aqui, depois vai ficar só começarmos a falar do Espírito Santo. Então hoje a gente vai encerrar a Cristologia, né? Porque já acho que faz 7 pontos que nós estamos falando só da Cristologia. E como eu disse, seria o mais extenso, porque como Jesus passou aqui no tempo, esteve conosco, então os seus mistérios delongam um pouco mais de tempo. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos? Mas pode ser que está tudo louco, né? Do mesmo jeito. Pode ser que foi um devaneio de todos. Porque não é uma comprovação científica, né? Foi filmado, nós vimos aquele... Porque pode ser que seja um momento de alucinação, né? Assim como foi os outros eventos. Eles viram também um corpo. Ele apareceu para mais de 500 pessoas. Mas ainda muitos duvidam, né? Então, acaba não... Porque a ciência, ela quer uma prova empírica, né? Ou seja, tem que ser uma prova experimental. Se não for uma prova experimental... Eu digo sobretudo no campo da ciência, os ateus, né? Mas o campo da ciência é a prova empírica. Se não tiver prova empírica, o milagre e nada é nada. Muito bem, então ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele voltará na glória, diz o Catecismo, né? Cristo já reina pela igreja, é o que eu acabei de falar anteriormente, né? Então o reinado de Cristo acontece por meio de sua Santa Igreja. Mas então como acontece esse reinado?
Este reinado acontece pela vida de santidade. Quanto mais santos formos, mais o reinado de Cristo acontece em nós. Se nós estamos nos santificando, o reinado de Cristo está acontecendo. Se nós estamos nos apodrecendo no pecado, está imperando na nossa vida o reino dos infernos e não o reinado de Cristo. Então, o reinado de Cristo acontece. Por que o reinado de Cristo, esse reinado acontece por meio da igreja? Porque a igreja, ela é, como nós vamos ver na segunda parte do catecismo, quando formos falar dos sacramentos, a igreja é a dispensadora da vida sacramental. E por ter sido confiada a ela esta vida sacramental, cabe à igreja administrar a santificação aos fiéis. Essa santificação que acontece em cada sacramento, Eucaristia, na comunhão, na confissão, no batismo, no matrimônio, na ordem, enfim, são os meios com os quais Deus fará com que o seu reino aconteça. Quais são os sinais, que Jesus fala lá quando o próprio João Batista está preso, Vai perguntar para ele, quando está na prisão, se ele é de fato o Messias. Então Jesus diz: vão lá e contem para João o que estáis vendo e ouvindo. E ele apresenta os sinais. Esses são os sinais de que eu sou Deus, de que o reinado de Deus está acontecendo. Então, este reinado precisa acontecer através da vida sacramental. Os sacramentos são os instrumentos da graça. Então, Cristo já reina pela sua igreja. Quanto mais a sua igreja santifica, mais o reinado acontece. Segunda linha do 668. A ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é o Senhor, possui todo o poder no céu e na terra, está acima de toda autoridade, poder, potestade e soberania, pois o Pai tudo submeteu aos seus pés. Cristo é o Senhor do cosmo e da história. Nele, a história do homem e mesmo toda a criação encontram a sua recapitulação, ou seja, o seu sentido. Em Cristo, todas as coisas encontram o seu sentido mais profundo. O reinado de Cristo, e essa frase está no 669, lá na quinta linha. O reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja. Então, o reino de Cristo está aqui, entre nós. Não na igreja, estrutura, está lá dentro da igreja, então vamos ficar lá dentro, já que está o reino de Cristo. Não, está dentro de você o reino de Cristo. O reino de Deus, diz Jesus no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, o reino de Deus está dentro de vós. Pela vida da graça, o reino de Deus está dentro de mim. Se eu estou fora da graça, esse reinado não está dentro de mim. Estou ausente dessa vida. Desde a ascensão 670, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. Já estamos na última hora. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós, e a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada, e de certo modo já está antecipada nessa terra. Pois já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade, embora imperfeita. Infelizmente nós queremos ser santos, mas ao mesmo tempo nós também queremos ser canalhas, Então nós buscamos a perfeição, mas a santidade da igreja terrestre ainda caminha de maneira muito imperfeita, Porque a gente busca ser santo, mas também temos as nossas imperfeições, Então, se Deus quiser, nós vamos superá-las todas. Depois, a espera de que tudo lhe seja submetido, Tudo vai ser colocado debaixo dos pés de Jesus. Nós sabemos que na vida presente a igreja leva consigo os dramas da maldade do coração humano, sofrimentos e tudo que ela sofre aqui nesse mundo, como que as dores de parto. Então, até que o reinado de Cristo aconteça, nós vamos viver nessa tensão entre a santidade e a imperfeição. 673. O advento de Cristo glorioso, a esperança de Israel. Então, a partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente. Embora não nos caiba conhecer o tempo, os momentos
que o Pai fixou por sua autoridade. Este acontecimento escatológico pode acontecer a qualquer momento. Quando será a vinda de Jesus? Então, se nós fôssemos verdadeiramente católicos, a gente não tem medo aqueles burbúrios que as pessoas falam, né? Ah, Jesus... Quanta coisa aconteceu nos anos 2000, né? Falando que Jesus ia voltar ali. E aí tinha gente que comprava um monte de vela, levava para o padre abençoar, porque havia noite de escuridão, né? Então deixa eu ficar com um monte de vela em casa, porque vai vir 3 noites de escuridão e aí Jesus vai voltar. Até 2012 teve uma loucura mais ou menos como essa, né? Que previram que 2012 ia acabar o mundo. Então ninguém sabe. Mas aí você acredita mais nas pessoas do que na palavra de Jesus. É que nem tem gente que acredita mais em Freud do que em Jesus, né? Com relação à sexualidade, né? Eu estou falando. Então você vê, não, você não pode reprimir, porque se você reprimir, você fica recalcado, né? Mas Jesus falou uma coisa, que não tem perigo. Aí você crê mais em Freud do que em Jesus. Aqui as pessoas creem mais nas vozes humanas do que na voz de Jesus. Ninguém sabe. O dia é a hora. Pronto. Então não tem, daqui 10 anos vai aparecer novamente um Messias, vai dizer que virão 3 noites de escuridão. Uma vez eu estava aqui já na paróquia, há um ano mais ou menos, apareceu uma pessoa com um monte de vela que disse que estava marcado as noites de escuridão. Eu falei, eu vou abençoar, mas não vai vir noite de escuridão, para ficar tranquilo, você não vai usar nem essa vela. E se acontecer a noite de escuridão, nós não sabemos como vai ser, né? Mas a mulher veio com umas 10 velas, com umas 3 garrafas de 2 litros PET para abençoar a água, para ela ter água benta para beber esses dias. Então veja, o que a gente vê na internet causa terrorismo na cabeça das pessoas. E isso talvez por ignorância, ingenuidade, mas enfim. O advento de Cristo, nós não sabemos, não cabe a ninguém saber o momento, né? É o Pai que fixou e pronto, acabou. Então, ninguém mais sabe. 674, a vinda do Messias depende a todo momento da história. Então pode acontecer a qualquer momento. Quando será? Não sabemos. Esse capítulo, último ponto aqui, eu gostaria que a gente lesse ele inteiro, porque é muito bom, que é o 675. Isso aqui talvez, eu vou falar algumas partes que a gente podia grifar, e a gente voltar a isso daqui. A gente precisa saber que a igreja vai passar, no fim dos tempos, a provação derradeira. Isso não está só no catecismo, isso está no Apocalipse também, que a igreja vai passar pela provação derradeira. No final dos tempos, a igreja vai ser esmagada, tal e qual o seu divino mestre foi esmagado. Então, quando a gente fala assim, pai, nós estamos no fim dos tempos porque a gente está vendo tanta coisa. Olha, gente, se nós estivermos no fim dos tempos, tudo que Jesus falou que ia ser o fim dos tempos está bem tranquilo, porque ele falou que o negócio ia ser pauleira. Então, se nós estamos, eu já ouvi mesmo uma pessoa publicando na Vatican News, uma publicação da Vatican News, que cresceu o número de católicos do mundo, né? Agora foi para 1 bilhão e 400. Nós éramos em 1 bilhão e 200, agora nós crescemos no mundo, né? Não sei se isso é vantagem, porque isso só prova que o catolicismo está crescendo. Se está crescendo, não está perto do fim, né? Porque o fim vai ser derradeiro, né? Embora, se você for pensar, né, na proporção mundial, nós somos minúsculos. O mundo, nós somos 8 bilhões de pessoas. Nós só somos 1 bilhão. Então, tem mais ou menos aí 6 bilhões de pessoas que não são católicos, né? Então, mas nós temos um número razoável no mundo. Mas veja o que o catecismo diz sobre a aprovação derradeira. Depois o Apocalipse também pode ler lá, nos capítulos 16 e 17, né? Até a Babilônia cair vai demorar. O canto do Aleluia aparece só lá no capítulo 19 do Apocalipse, né? 675. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então, isso já está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, né? A perseguição que acompanha a peregrinação nela na terra desvendará o mistério da iniquidade. O que é o mistério da iniquidade? O mistério do mal. Então, o mistério do mal vai sobressair, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade, ou seja, da negação da verdade.
Então esse é o fim derradeiro da igreja. Quando as pessoas estiverem vivendo a apostasia, ou seja, negando a verdade, nós já temos sinais, mas gente, é só ensaio, né? O final, isso daqui é só um ensaio do final. O final não pode ser isso, tem que ter mais apostasia, entendeu? Tem apostasia. O primeiro princípio que já está sendo negado, né? O direito natural já está sendo negado, então é um sinal de apostasia. Quando a gente vê alguns princípios sendo estabelecidos na sociedade, estão se negando aquilo que está na natureza das coisas, é um sinal de apostasia. No entanto, sempre aconteceu na humanidade. Então, será que é aqui o sinal da apostasia? Não sei. Existem princípios que estão sendo negados da fé, mas também a igreja já passou por momentos difíceis de negação, como a negação da divindade de Cristo, da Santíssima Trindade. Então, são sinais, mas não sei se é o fim. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Nós já temos esses sinais, de algum modo, porque a gente vê esse pseudo-messianismo de uma certa glorificação do homem. Não é Deus mais que ocupa o centro, agora o homem é o centro. Essas ideias naturalistas, né? Veja, quando você, por exemplo, eu sei o que é melhor para a minha vida. Tá, você não está se submetendo à autoridade de Deus. Então você está fazendo Deus de si mesmo. Portanto, isso é uma espécie de pseudo-messianismo, de um novo messianismo, né? Em que já não é mais Jesus Deus, mas eu mesmo sou Deus de mim mesmo. Eu sei o que é melhor para mim. Você não precisa me dizer o que eu tenho que fazer, e nem a igreja tem que me falar. O que eu faço na minha vida, eu que sei. Então, e existe isso, pessoas dentro da igreja, que comungam todo domingo, mas que não concordam com uma parte. Olha, eu concordo com isso daqui, mas isso daqui não me convém. Então, isso aqui é apostasia. Você quer o Deus que te favorece, mas o Deus que te pede alguma coisa, eu não quero. Então, eu só quero um pedaço de Jesus. Ou seja, porque eu não quero pagar o preço do Evangelho. 676. Esta impostura anticrista já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, por meio do juízo escatológico. Mesmo sua forma mitigada, a Igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. 677. A Igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa. Ou seja, como que nós vamos levar essa igreja para o céu? A igreja triunfante, que Deus mesmo vai levar. Só se ela passar pela Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então nós vamos ter que seguir Jesus tal e qual ele foi para o Calvário. O fim da igreja vai ser esse. A cruz. Não vai ser a glória. Portanto, olha a definição. O reino não se realizará por um triunfo da igreja. Não haverá triunfo. No final dos tempos a igreja vai triunfar. Não vai ter triunfo. Vai ter perseguição, Páscoa derradeira, sofrimento, perseguição. Então este é um sinal concreto de que nós estamos unidos a Cristo. Se a igreja estiver triunfando, ela precisa ligar uma luz de alerta, porque provavelmente ela esteja traindo o Evangelho. Se houver triunfo, porque ela vai seguir a esteira do seu divino fundador, seu divino mestre. E como que Jesus foi no final de sua vida? Crucificado, arrebentado. Se a igreja estiver triunfando no mundo, ela está traindo o Evangelho. Porque o reinado de Cristo não vem desta forma, vem pela perseguição. Então, a perseguição, a dor, o sofrimento, os dramas que a igreja vive são sinais de que provavelmente ela está sendo fiel. Com as suas limitações, evidentemente. Agora, se ela estiver triunfando no mundo,
Tem que acender uma luz de alerta. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Então, meus irmãos, isso sirva também para nós, né? Nós, como igreja, temos que passar pela mesma estrada que passou o nosso divino fundador, Jesus Cristo. Quando fala igreja, somos nós. Então, se nós não estamos passando pelo caminho da cruz, muito provavelmente nós estamos traindo a cruz. 678. E o último ponto, né? Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Na linha dos profetas de João Batista, Jesus anunciou em sua pregação o juízo do último dia. Então será revelada a conduta de cada um e os segredos dos corações. Então, no juízo final, né, vai aparecer um telão e vai revelar a conduta de cada um e os segredos do coração. Até lá, né, nós vamos ter... Como vai ser isso, né, padre? Vai passar lá um telão, as coisas erradas que nós fizemos? Não sei, né? Como vai ser isso? Só sei que vai ser revelada a conduta de cada um e os segredos dos corações de cada um. Será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco caso da graça oferecida. Nossa, isso daqui é sério, gente. Será também condenada a falta de fé da pouca importância que nós demos para a graça de Deus. Isso que talvez seja o ponto mais dramático para todos nós. Quantas vezes Deus nos visitou através da sua graça e nós rejeitamos a graça de Deus? Nos visitou por meio dos sacramentos, nos visitou por meio de pessoas, nos visitou por meio da graça atual, onde Deus falava, muda de vida, sai dessa. Deus estava lá te convidando a amá-lo. Ah, depois eu faço isso. E aí você não fez. Então, vai ser condenada a incredulidade culpada que fez pouco caso da graça divina que Deus te ofereceu. Quantas vezes Deus te falou, muda, sai dessa, por meio de pessoas. Olha, do jeito que você está vivendo não está legal, muda de vida. Não, você quer falar que eu tenho que fazer certo? Deus usou aquela pessoa como instrumento e você desprezou a graça oferecida. Às vezes através de uma palavra, através de uma mensagem, através de um texto, através de uma homilia, através dos sacramentos, através de uma palavra, enfim. Fique atento, hein? Luz de alerta, porque vai no dia do julgamento, se nós desperdiçamos a graça de Deus, que Deus nos deu de maneira favorável, nós vamos ser culpados por isto. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Jesus dirá no último dia, cada vez que fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Isso aqui é dramático, hein? Será que Jesus não me visitou por meio daquela pessoa e eu a desprezei? No dia final nós vamos saber se nós desprezamos e recusamos o amor divino. Cristo é o Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele enquanto Redentor do mundo. Ele adquiriu este direito por sua cruz. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e para dar a vida que está nele. É pela recusa da graça nesta vida que cada um já se julga a si mesmo. Então vejam, olha como o Catecismo fala de maneira interessante. Quando nós recusamos a graça, você já está se julgando. Embora o Filho tenha poder de te julgar, mas quem está se julgando é você mesmo. Você está se condenando. Porque você está recusando a graça. E a graça é Ele mesmo. Ele é o autor da graça. Recebe de acordo com as suas obras e pode até condenar-se para a eternidade ao recusar o Espírito de amor. Veja, condenar-se. Eu vou me condenar. Então, a condenação ou a salvação dependem mais de nós do que, entre aspas, de Deus. No sentido de que, quando você recusou a graça, você já está dando a sua sentença de perdição.
Deus vai condenar. Não, embora Ele tenha poder e autoridade para fazer isso, Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. E a salvação é dada de que forma? Através de um instrumento. E esse instrumento eu recebo pelo reinado dele, que se transmite através da sua Santa Igreja, através do organismo sacramental, da vida de oração e de todos os outros meios com os quais Deus nos dispõe para estar unidos a Ele. Agora, a recusa dessa graça depende de mim, depende de vocês, unicamente. Muito bem, então aqui nós encerramos a pessoa de Jesus, né? No próximo encontro, então, nós vamos começar no Espírito Santo, né? E vai ser bem oportuno começar o Espírito Santo, porque queira Deus que a gente consiga terminar nos 2, 3 encontros, porque nós vamos conseguir falar do Espírito Santo bem no tempo de Pentecostes, né? E aí a gente já vai nessa expectativa para a solenidade de Pentecostes, se preparando bem para começar a pedir o Espírito Santo, que é o santificador das nossas almas, que nos ajude a ser santos de uma vez por todas, né? Esse ano nós faremos novamente a novena de Pentecostes, né? Iniciando no dia 16, dia 15 de maio, até o dia 23, que é dia de solenidade de Pentecostes, para pedir o Espírito Santo sobre nós, que desça em profusão nas nossas almas e definitivamente nos faça participantes da vida da graça de Deus, certo? Vamos então rezar, agradecendo ao nosso Senhor pela oportunidade, pela graça deste encontro, e que, tendo meditado nestes dias sobre a pessoa divina de nosso Senhor, que aqui está presente nesse Santíssimo Sacramento do altar, a quem nós nos colocamos de joelhos e pedimos que aumente a nossa fé, pelas vezes que a nossa incredulidade toma conta do nosso coração, pelas vezes que somos levados e tentados por ataques demoníacos ou outras circunstâncias de vídeos que vemos na internet, onde as pessoas não creem, não têm fé, e colocamos a nossa fé em dúvida, em xeque. Senhor, nós pedimos humildemente, assim como São Tomé, nós nos colocamos de joelhos aos vossos pés e pedimos, aumenta a nossa fé. Nós somos, ao mesmo tempo, bem-aventurados, porque felizes são aqueles que creram sem ter visto. Senhor, dê-nos a graça de que a nossa fé seja cada vez mais robusta, para que o conhecimento das verdades contidas no catecismo e no credo nos ajudem a crescer mais e mais e mais a nossa fé, que o nosso testemunho seja cada vez mais coerente e que possamos viver e mergulhar cada vez mais na vossa vida. Graças e louvores se deem a todo momento, com todos os anjos, os santos do céu, que contemplam Deus face a face. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. O Senhor esteja convosco. Sob a intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre.